E aí, tudo bem? Vamos começar nossa aula de evolução da administração pela teoria clássica da administração, tá? 100% voltado para o nosso edital que está aberto. Peço que você se inscreva no canal e também curta esse vídeo. Aqui no YouTube é gostei, né? Me ajuda bastante, tá bom? Vamos começar. De início, é importante que você não confunda a teoria clássica da administração com a abordagem clássica da administração. Se você não é da área da administração, se você não tem formação acadêmica em administração, você pode se confundir um pouco com isso, tá? A abordagem clássica da administração é o gênero que engloba a seguinte espécie: administração científica e teoria clássica da administração, certo? A administração científica, você vai procurar aí e vai encontrar na minha playlist Administração Geral essa aula completa, tá? É a administração de Taylor, tida por Taylor, é a escola de Taylor. E a teoria clássica é que a gente vai trabalhar hoje, é a de Fayol, tá bom? A teoria de Fayol, a teoria clássica da administração, ela é francesa, ela foi fundada na França em 1916 pelo engenheiro francês Henri Fayol. Qual era o objetivo dele? O mesmo da administração científica de Taylor, por isso que fazem parte do gênero abordagem clássica. Eles queriam aumentar a eficiência dentro da administração. Só que o foco de Fayol era diferente do foco de Taylor. Enquanto a administração científica de Taylor, cadê o meu apontador? Enquanto a administração científica de Taylor se focava na execução das tarefas, a teoria clássica da administração de Fayol focava, tinha ênfase na estrutura organizacional, ou seja, que tipo de estrutura a empresa deve ter, que tipo de estrutura a empresa deve possuir para alcançar o máximo de eficiência. E esse aumento da eficiência deve ser obtido através das disposições dos órgãos, dos departamentos da empresa, de maneira, claro, que eles se relacionem, que tenham um convívio harmônico entre si, tá? Então, se você for comparar as duas, você pode notar que o Fayol, aqui na teoria clássica, ele tinha uma visão mais ampla da organização. Ele via os departamentos da organização como partes da estrutura organizacional. E aí, com base nisso, nessa ideia que eu te falei agora, foi que ele criou os organogramas que a gente usa até hoje na administração geral e na administração pública, tá bom? Essa ideia, essa abordagem global, essa abordagem aí, ó, copia essa palavra que eu estou escrevendo aqui na tela, estrutural de Fayol, essa abordagem sintética de Fayol, rapidamente suplantou a abordagem analítica e concreta da administração científica de Taylor, tá? Fayol destacou, dentro da sua teoria, 6 funções básicas que todo administrador, que toda organização, na verdade, deve possuir. Primeiro, as técnicas que se relacionam à produção de bens e serviços, função comercial, que se relaciona com a venda, com a compra, com a permuta dos bens consumidos e produzidos pela organização. Você vê que até hoje a gente vê isso, né, nas empresas modernas. A organização tem que ter a organização tem que ter a função financeira, que se relaciona com a captação e com o gerenciamento de recursos financeiros. Tem que ter a função de segurança, que é a proteção, a preservação patrimonial dos bens da organização, bem como das pessoas. A gente vê isso aí hoje em empresas maiores com departamentos de pessoal e de administração de recursos. A gente tem que ter a função contábil, que se relaciona com a contabilidade propriamente dita, balanço, custo, registro de inventário e por aí vai. E a função administrativa, que se relaciona com a integração, com a coordenação e com a sincronização de todas essas outras funções, tá? Para Taylor, essa função administrativa que eu estou destacando aqui na tela, é a última função, ela é responsável por sincronizar e por coordenar todas as outras 5 funções. Então, baseado nessa função administrativa, o Taylor se preocupou também em definir quais eram as funções do administrador. E a gente vai ver isso agora, tá bom? Taylor disse que as funções do administrador são prever, organizar, comandar, coordenar e controlar, tá bom? O que o Taylor chamou de prever? Para ele prever, o administrador tem que visualizar o futuro e traçar um programa de ação.
Organizar, o administrador tem que construir o organismo material e social da empresa. Comandar, nossa, tá passando sozinho, né? Comandar, o administrador deve dirigir e orientar o pessoal. Coordenar, o administrador deve ligar, deve unir, deve harmonizar todos os atos e os esforços coletivos. Função de controlar do administrador. O administrador deve se certificar de que tudo ocorra de acordo com as regras estabelecidas e com as ordens dadas. Então, para Taylor, os administradores de todas as áreas, no nível estratégico, no nível tático e no nível gerencial, os diretores, os gerentes, os supervisores, eles desempenham essas 5 funções essenciais, tá? Não fica só no topo da organização, não fica só aqui nessa parte estratégica, não. Entra para a parte tática e entra também para o gerente operacional, tá bom? Todos esses administradores têm que prever, organizar, comandar, coordenar e controlar, cada um dentro do seu nível da organização, tá bom? Fayol ainda definiu os princípios gerais da administração. Para o Fayol, esses princípios são maleáveis e são universais. O que isso quer dizer? Que eles devem se adaptar a qualquer tempo, lugar ou situação. Começou, tá pequenininho, né? Começou com a divisão do trabalho. O que isso significa? A divisão do trabalho dentro da administração de Fayol é a especialização das tarefas e das pessoas para aumentar a eficiência. E essa divisão, essa especialização pode ser tanto vertical como horizontal. Eu sei porque está passando sozinho o slide. Deve estar ligado a algum efeito de transição e está mudando. Enfim, autoridade e responsabilidade como princípio de Fayol. A autoridade é o direito de dar ordens e o poder de esperar que as pessoas obedeçam essa ordem que você deu. E a responsabilidade é uma consequência, é o outro lado da moeda da autoridade. Significa o dever de prestar contas. Isso tem que estar em equilíbrio, tá? Disciplina. A administração depende de obediência, aplicação, energia, comportamento e respeito aos comandos estabelecidos. Unidade de comando. Cada empregado deve receber ordens de apenas um superior. É o princípio da autoridade única, né? Se você desenhar aqui um organograma, como eu estou fazendo na tela, vai ser mais ou menos assim, ó. Cada um só vai receber ordens de um superior, tá bom? E aqui, ó, vai descendo, vai montando toda a estrutura organizacional da empresa, certo? Mas Fayol pregou essa unidade de comando dentro da estrutura, dentro dos princípios gerais da administração. Unidade de direção é uma cabeça e um plano para cada conjunto de atividades que tem o mesmo objetivo, né? Subordinação dos interesses individuais aos gerais. Os interesses da empresa devem sempre se sobrepor aos interesses particulares das pessoas. Remuneração do pessoal. Tem que ter uma remuneração justa, tem que ter uma garantida satisfação para os empregados e também para a organização em termos de retribuição. Centralização é a ideia da concentração da autoridade no topo da hierarquia da organização, a cadeia de comando, né? Cadeia escalar é a linha de autoridade que vai do escalão mais alto ao mais baixo da hierarquia em função do princípio do comando. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui uma tela em branco para a gente. Acho que dá. Pronto. Aqui, ó, eu vou desenhar aqui um organograma, tá? Só para a gente entender um pouquinho o que é essa cadeia escalar, tá bom? Finge que é tudo quadradinho aqui, tá? Não estou usando corretamente aqui os símbolos do fluxograma, não. Aqui é um órgão de staff, por exemplo. Enfim, aqui é uma direção única. Pronto, aqui digamos que esse aqui é o organograma da empresa, tá bom? A cadeia escalar é essa linha de autoridade, ó, que vem descendo aqui do topo, certo? Que vem passando pelos gerentes. É porque ficou tudo reto, né? E vem para cá, se tivesse mais um aqui para baixo, entendeu? Essa linha em si de autoridade, que vai do escalão mais alto ao escalão mais baixo da hierarquia, em função do princípio de comando, é que a gente chama de cadeia escalar, tá? Por que eu frisei esse? Porque esse eu sei que é um que cai bastante, esse é um que cai muito, tá bom? Ordem. Ordem é um lugar para cada coisa e cada coisa no seu lugar. A ideia da ordem é que seja uma ordem material e uma ordem humana, tá bom? Equidade. Agora aprendi a colocar a tela em branco aqui, ó.
Equidade. A equidade é amabilidade e justiça para alcançar. É aqui? Amabilidade e justiça para alcançar a lealdade do pessoal, a lealdade dos funcionários, né? Aprendi agora, ó, no W. Estabilidade do pessoal com o princípio da administração. A rotatividade do pessoal é prejudicial, tá bom? Então, a rotatividade dentro da ideia de estabilidade do pessoal, ela é ruim, tá? Por quê? Porque quanto mais tempo uma pessoa permanecer no cargo, melhor é para a empresa, né? Iniciativa é a capacidade de visualizar um plano e assegurar pessoalmente o sucesso. E espírito de equipe é a harmonia, é a união das pessoas que trazem grandes forças para a organização, tá? Então, devido a essa ênfase dada à estrutura organizacional, essa palavra é muito importante na administração de FIOL, estrutura organizacional. Então, devido a essa ênfase organizacional, devido a essa ênfase dada na estrutura organizacional, Fayol destacou a importância de uma estrutura organizacional linear, ou seja, a hierarquia é bem verticalizada e as ordens são dadas de cima para baixo. E esse tipo de estrutura linear, ele está bem ligado, está bem em simetria com alguns desses 14 princípios que a gente viu agora, como por exemplo, ó, cadê? A centralização, né? A unidade de direção, a unidade de comando, a autoridade, tá? Então você vai ver aí em cobrança de prova essa ligação entre a estrutura linear com a administração de Taylor. Você sabe que está certo e você vai nesse sentido, tá bom? Críticas à teoria clássica da administração. A teoria clássica trouxe grandes contribuições à administração. De fato, ainda é a abordagem mais utilizada pelos administradores iniciantes, devido a possibilitar uma visão simples e ordenada da organização. Então, as empresas que começam familiares, né, não são tão organizadas, e depois vão crescendo, vão adquirindo um corpo, né, vão ficando maiores, normalmente elas seguem os caminhos de FIOL, às vezes até de maneira intuitiva, elas seguem os caminhos de FIOL por ser mais fácil de administrar, é uma visão mais simples, uma visão mais ordenada da empresa, tá? Mas essa teoria clássica de administração, essa administração de FIOL, ela traz algumas vantagens, porque muitas vezes ela é rígida e muitas vezes ela é inflexível, tá? Então, algumas críticas mais cobradas em provas à teoria clássica da administração são essas aqui de Chiavenaz, tá bom? Abordagem simplificada da administração formal. Por quê? Porque o FAIOL considera apenas a organização formal. Ela estabelece esquemas lógicos, organogramas pré-estabelecidos e as organizações devem seguir aquilo e devem se governar por aquilo. Mas FAIOL esquece o lado psicológico e o conteúdo social, as pessoas da organização, tá? Outra crítica, a ausência de trabalhos experimentais. Então, os conceitos e princípios são baseados apenas na observação, apenas no senso comum, no mais natural de se obter, tá? Então, essa teoria, né, se a gente puder sair aí um pouquinho da ideia científica, vou até colocar aqui entre aspas, né, para você sair dessa ideia científica, essa teoria não é comprovada com elementos concretos, com elementos científicos, ela é baseada em experimentos. Isso pode ser uma crítica, né? Extremo racionalismo na concepção da administração. Então eu tenho muito formalismo, eu tenho muita racionalidade, eu tenho muita lógica quando eu vou apresentar ideias. Então muitas vezes as minhas ideias não são claras e pode ficar algo muito superficial, algo muito, sabe, só fora um pouco da realidade, porque eu tenho aspectos menos racionais e menos formais que eu devo considerar, né? Aí a gente traz a teoria da máquina, né, que Fayol considera a administração como uma máquina, né? Cada ação gera uma reação de acordo com uma relação pré-determinada. A abordagem de Fayol ela é incompleta, assim como na abordagem científica de Taylor, a teoria clássica, a teoria de Fayol, considera apenas a organização formal, não se preocupa com a organização informal, não se preocupa com as pessoas, com os grupos informais. Isso é um problema quando a gente fala de administração, né? E por fim, uma crítica é que esse modelo é uma abordagem de sistema fechado. Ele se preocupa apenas com o que acontece dentro da organização, não considera ambientes externos, não considera o ambiente em que a organização está inserida. Então, ela parte de um pressuposto de que a organização só tem variáveis conhecidas e previsíveis. Não é assim que
que a vida real funciona, né? Então, finalizamos, tá? Essa nossa aulinha de teoria clássica da administração. Focamos nos principais pontos e palavras-chave para você acertar questões de prova, tá? Resolva questões sobre o assunto, com certeza vai ficar um pouco mais claro para você. Qualquer dúvida, não deixa de me chamar. Comenta em qualquer vídeo meu aqui, mesmo que não seja do tema, que com certeza eu vou te responder, tá bom? Então, se isso aqui, se você gostou da aula ou pelo menos aprendeu, peço que se inscreva no canal e também deixe o seu gostei no vídeo, me ajuda bastante.